Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Podmakers. Eu sou a Lara, uma aluna da Escola do Pensar. E a gente tá aqui com mais 3 alunas para poder fazer o podcast sobre ansiedade e depressão. Bom, estamos aqui com a Bia. Oi, gente! Estamos aqui com a Vitória. Oi! E com a Giovana. Oi! Para começar esse assunto, eu queria perguntar para vocês o que é a ansiedade e a depressão. Então, a depressão é um distúrbio afetivo que vem acompanhando a humanidade, ao longo da história, assim, e tá sempre presente nas nossas vidas, assim, tanto na nossa própria vida, quanto no meio da família, em conhecidos, colegas de trabalho, de classe, assim, pessoas ao nosso redor mesmo. E muitas vezes, nós temos pessoas que sofrem com isso, e nós não sabemos, que são aquelas pessoas que sofrem, mas têm receio de pedir ajuda, têm receio de compartilhar com alguém. E aí elas sofrem pra si e vão agravando o caso, né? Então você quer dizer que a junção de todos os sentimentos ruins e pessimistas e pensamentos pessimistas também é a junção, o sentimento da depressão? Então, a combinação que causa depressão são, pensamentos pessimistas, paranoias, Ruins, pensamentos ruins, tristeza. Paranoias que a gente cria, assim, na cabeça, baixa autoestima, traumas, problemas com a família, crises, tudo isso se junta e causa a própria depressão. Bom, a gente tava lá embaixo, no nosso horário de intervalo, e a gente encontrou com o Gui, que da última vez que eu gravei um podcast, ele foi o host. E quando a gente começou a conversar com ele, ele chamou a gente pra gravar um podcast. E a Bia nos deu a ideia de gravar sobre ansiedade e depressão. E a gente pensou bastante nisso porque é um problema que vem se agravando cada vez mais. E também é uma coisa muito delicada de falar, né? Exato. Tem que pensar bem. É um problema que vem se agravando muito hoje em dia. Muitos jovens, adolescentes e crianças, adultos, muitas pessoas têm. Até idosos. Até idosos, exato. Por traumas, coisas, tristezas, esses sentimentos pessimistas. E a gente achou muito legal a gente começar a falar disso, porque é uma forma de mostrar para as pessoas que tem como pedir ajuda e não precisa passar por tudo sozinho. Vamos focar primeiramente na depressão e aí a gente vai entrando no assunto da ansiedade. Vamos debater aqui sobre o começo da depressão. Quais são os primeiros sinais? Como que começa? Quais são as causas, assim, próprias? O que você acha? Assim, depende muito da pessoa, assim. Depende muito do jeito da pessoa, do estado da pessoa. Da personalidade. Temperamento. Mas, assim, começa com muita tristeza, falta de vontade de fazer o que você sempre fez. Todo dia você faz aquilo. E ali você... De repente você desanima. Às vezes da coisa que vontade vem. Sim, às vezes da coisa que você mais gosta de fazer, de repente você não quer mais fazer. Às vezes, muitas vezes é por causa... por causa da falta de hormônio, né? Do hormônio da felicidade, porque acaba não sendo usado pelo nosso corpo por causa da nossa tristeza constante. Pensamentos ruins, tristes. Posso falar uma coisa? Pode. Então, gente, o começo é sempre a parte que eu digo assim, mais complicada e confusa. Porque, às vezes, você fica assim, cara, como assim? Às vezes você não quer aceitar que você tá com um começo, assim, de depressão. Você fala, por exemplo, logo eu, uma pessoa tão animada, não sei o quê. E você rejeita a depressão. Você tenta rejeitar, mas não consegue. Porque depois que você inicia, é muito complicado pra tirar aquilo de você. A minha avó comentou aqui, que foi muito bem comentado, o ponto de vocês, que a ansiedade e a depressão são doenças emocionais que acontecem por boa parte da população. Inclusive, tem pessoas sofrendo desses males sem mesmo se dar conta. Que ela quer dizer que tem muita gente que não sabe que sofre, mas sofre da depressão. Às vezes as pessoas só acham que, tá bom, hoje eu tô triste, e amanhã eu tô bem. Se confunde muito tristeza com depressão. É isso que eu disse, a pessoa não... Ou às vezes ela não sabe,
mas em muitos casos ela tá começando a perceber, só que não aceita, tipo, ela não quer aceitar que tem. Vamos pontuar então sobre a depressão na adolescência. Vamos pontuar primeiramente na adolescência, porque é uma faixa etária que Tá acontecendo tipo bastante. assim, é a mais presente, né? Que, tipo, chega a apresentar em 10 e 20% da população, né? No meio dos jovens, assim. E como a gente tá chegando nessa faixa etária, eu acho bom pontuar, porque é uma coisa que tá presente na nossa vida. Tipo, a gente já tem muitos colegas dessa faixa etária que apresentam esses sintomas. A depressão, ela é um pouco mais comum em jovens, por conta que, tipo, ele tá chegando em uma fase em que ele tá ficando com baixa autoestima, ele tá querendo, tipo, ele tá se vendo... Como eu posso explicar isso? Às vezes se acha sozinho. julgado por tudo. Ele sozinho. tá sozinho, ele tá, tipo, só em um canto e ele tá, não tenho amigos. Por que eu não tenho amigos? Porque eu sou assim? Porque... Ele se sente E aí incapaz, ele às começa a vezes. criar paranoias que agravam Sim. o caso dele. Exato. E às vezes, muitas vezes, os adolescentes e jovens se sentem muito julgados. Às vezes não conseguem falar dos seus problemas. Tem muita gente Não que... conseguem se abrir com... Exato, por medo de que ser não- julgado. Exato. Também por traumas, às Também, vezes... às vezes, por ele não conseguir se enturmar com amigos. Muitas vezes na a escola. socialização é um dos problemas. Enfim, muitas coisas que são geradas nessa fase de crescimento acaba tornando a depressão mais comum pra pessoa. Tipo, a gente tem as causas mais comuns. As mais comuns que são, tipo, problemas pessoais, problemas com a família, traumas, crises dentro de casa. E temos as mais, tipo, delicadas, que vai de pessoa por pessoa. Exato. Porque não é assim. Medos, fobias. Exato, não é só porque você viu uma pessoa com uma causa, né? Tipo, por exemplo, fulano de tal tem depressão porque tem trauma. Não é só porque você viu que uma pessoa tem depressão por essa causa que todas as outras têm que ter pela mesma ter. causa, entendeu? Sim, vai tipo de pessoa por pessoa. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu jeito de lidar, cada um tem a sua aceitação, né? O seu tempo de aceitação, sua recuperação. Exato. Muito bem pontuada essa parte de recuperação, porque tem muita gente que não procura ajuda e acaba nunca se recuperando. Então é muito importante pedir ajuda nesses casos. A depressão, tipo assim, muita gente não quer buscar ajuda por medo das pessoas julgarem, por medo de falar, é só uma frescura, é coisinha na sua Exato. cabeça, Sim. falta de Deus. A depressão, às vezes, a pessoa Falta pensa de que tapa. só ela, tipo, ela pensa que ninguém entende, sabe? Tipo, como se ninguém entendesse, só ela mesma, que entendesse o que ela tá Exato. sentindo. Exato, mas uma das melhores coisas que eu fiz foi começar a passar no psicólogo, porque eu me sinto muito mais confortável, eu me abro muito mais. Porque muitas vezes a dor que eu passo sozinha, eu consigo compartilhar com alguém. E assim, Sim. às vezes a gente consegue dividir com o nosso psicólogo Coisas que Mas a gente não divide com ninguém. coisas que a gente não consegue dividir com a própria mãe, com o próprio pai, por E- medo. Outra, tem gente que não gosta de psicólogo porque fala, Tem medo, né? e fala, você vai falar tudo que você sente pra uma pessoa que você nem conhece. Pra uma pessoa aleatória, assim. Sim. Só que, gente, só quem já frequentou, né, um consultório de psicologia consegue entender que é totalmente diferente do que as pessoas de fora pensam. Não é simplesmente um estranho que chega lá e... Não é simplesmente um estranho que tá sentado lá e ele fala, vai, fala aí, o que tá acontecendo? E aí, depois que você fala, tipo, ele te julga. Muito pelo contrário, ele entende o seu lado, ele divide a sua dor, ele sente com você o que você tá sentindo. E ele, sabe, tipo, tenta abrir caminhos pra você conseguir meio que solucionar e sair dessa fase. Você já passou em psicólogo, assim? Sim, foi muito boa a experiência de passar na psicóloga, porque ajudou bastante. Eu tava meio que me sentindo sem ninguém pra conversar. E... É como se fosse um amigo, Sim, mas que nunca vai te julgar. E sim vai tentar achar o melhor jeito e a melhor sim. forma de... Ele pergunta, você já tentou fazer de tal maneira? Exato, ele não julga e sim tenta achar uma solução. Sim. O que você acha disso, Bia?
Assim, eu nunca passei em um psicólogo, mas eu já cheguei a pessoas próximas minhas falar que é muito bom quando você tá se sentindo muito sozinho, só você naquele seu canto, assim. É bom você procurar ajuda, até porque, não, você não tá sozinho, tem muita gente que se importa com você, por mais que você não entenda isso, tem gente que se importa. A minha avó mandou aqui, a Rubenita. Eu ia ler isso agora. Falou que quem sofre de depressão não tem força em si mesmo pra elaborar a mudança. Então, eu acho que ela quis dizer que, por exemplo, quem tenta sozinho não consegue porque ela não tem força como se estivesse num poço. E pra você conseguir subir até o final, você precisa de uma mão. E quem não grita assim, por essa mão, não consegue escalar. Exato. Tem muitas pessoas que... Vamos colocar uma situação. Tem um poço e você tá lá no fundo. Você tem uma venda. Então, assim, involuntariamente, você escolhe, tipo, pegar a venda e não enxergar as mãos que estão ali pra te ajudar a sair do poço. E muitas vezes, né, você, tipo, tem se bota, assim, no objetivo de tirar a venda, desfazer o nó da venda, né, dessa venda que você não enxerga as ajudas. E aí, sua meta é sair do poço. Então, você tira a venda, enxerga as mãos e vai conseguindo se abrir, vai conseguindo pegar um pouco. Ela deu um mãos. exemplo muito bom aqui, que ela falou assim: nunca falamos pra alguém que está com uma perna quebrada que ela deve ter pensamento positivo. Só quem está com depressão. O cérebro é um órgão como qualquer, e também pode adoecer, assim como coração, fígado, etc. Então ela quer dizer que, tipo assim, a gente sempre fala pra pessoa que tem depressão, que a gente sabe que tem depressão pra ter pensamentos positivos, porque mas a gente não tá sabe sentindo o que ela tá sentindo. E a gente não sabe se as outras pessoas, por exemplo, se outra pessoa tem... que, por exemplo, a gente não sabe se ela tem depressão, a gente não fala pra ela ter pensamentos positivos. A gente fala pra quem a gente sabe que tem depressão. Então, a gente tem que apoiar, independente de ter a doença ou não. Exatamente. Outro ponto, a gente tem que abordar sobre, tipo, os sentimentos durante... A gente falou do começo da depressão, da recuperação. Mas a gente não chegou a abordar, tipo, o que a pessoa passa durante a doença. Porque não é simplesmente, tá bom, tô com começo de depressão, passou, pronto, me curei. Fui no psicólogo e já tá tudo ótimo. Só quem tem sabe São fases. como é passar por esse ciclo. São porque fases. A depressão é um ciclo. Exato, e cada um tem o seu tempo. Exato. Às vezes a escada é mais longa pra um. Exato. E é mais... Às vezes, as pessoas não acreditam quando a pessoa fala que tem depressão e fala que é drama. Ela falou aqui também que... É importante mostrar pra quem tem depressão que há caminhos que ela pode tentar, mas sempre respeitando o seu estado. Entendeu? Então, Exatamente. tipo assim, você tem que ajudar a pessoa, mas não é assim, por Julgando. exemplo. Você vê uma pessoa com depressão e aí você fala, bora, Para vamos, de drama. se cura, parou, já deu. Tipo, para de chorar, Levanta que não sei dessa o quê. cama e vamos ir pra... É drama. Exato. Você tem que respeitar o tempo da pessoa. Tentando achar uma solução, mas também respeitando o estado em que ela se encontra. Mesmo não sendo muito fácil de ajudar. Exato. E o Cleiton mandou aqui, o tema é muito importante E atual. Vocês acham que a melhor forma de pedir ajuda é para a família ou para algum amigo, ou os dois? Eu Olha, acredito que em quem a pessoa se sinta mais segura. É isso que eu ia falar. Sim. Porque assim, cada pessoa tem o seu porto seguro. Tem a sua rocha. Então, cada pessoa tem uma pessoa que você se sente melhor pra se abrir, pra... Tipo, ao mesmo tempo que você se abre com a pessoa também se abre com você. Então, Exato, esse é o você melhor se sente sentimento seguro. da Exato. vida. Ter o seu porto seguro. Então, você se abre com... A melhor coisa é se abrir com a pessoa que você se sente seguro, que você se entende. Acho que todo mundo aqui tem um porto seguro, né? temos. Sim. Exato. Então, você desabafar não com os dois ou nenhum dos dois. É com quem você se sente bem, porque são opiniões a sua e opiniões. É sua base, exatamente. Quem você souber que... Cada um tem a sua rocha, o seu porto. E se você confiar nessa pessoa, é com ela que você tem que desabafar. A minha avó mandou aqui, que é muito importante que e o que tá sendo dito, que não confundir um desabafo com ser ouvido com um profissional. Então, a gente não pode pensar que o psicólogo é um profissional
um estranho que tá ouvindo a gente. Exatamente. A gente tá pensando que ele tá lá pra ajudar a gente, que ele não vai julgar. Que ele é um nosso amigo, né? Exato. Ele é... Tipo, quando você não tem mais ninguém pra desabafar, Você o desabafa seu com ele. psicólogo vira a sua base. E, gente, foi passando no psicólogo, tipo, ele era a minha base, só que ele me fez entender que dá sim pra gente ter mais de uma base. Então, E respeitando o seu espaço. Exato, foi graças a ele que eu consegui me abrir com mais pessoas e melhorar a minha situação social. Tipo, né, a minha... deu pra entender. Que foi quando a gente voltou até a aula presencial. Sim. Que eu comecei a interagir com mais pessoas. Tá, gente, o Gui O fez Gui, uma é. pergunta aqui pra minha avó, a Rubenita. Ele perguntou, doutora Rubenita, é verdade que exercícios físicos podem ajudar a prevenir a depressão? Às vezes sim. Porque também, às vezes, com depressão, você começa a fazer menos exercícios, né? Físicos. E também Mas muitas vezes na questão- libera um hormônio da felicidade. Sim, Na questão de exatamente. prevenir, tipo, tem a questão de fazer pra evitar E e prevenir. tem quem usa o exercício físico pra sair. Por exemplo, por mais que hoje eu já esteja numa situação melhor, eu fiquei esses 2 anos de pandemia sem Ela fazer respondeu. exercício físico. Peraí. Aham. Tipo, eu sempre joguei futebol, minha vida inteira. Então, tipo, eu sempre fui muito feliz, assim, alegre, com muita energia. Tinha vários amigos que o futebol me proporcionou e tal. Só que, de repente, tipo, parece que o mundo desabou. Eu só tava no quarto, não podia jogar futebol, não podia falar com as pessoas que eu encontrava no E às futebol. vezes nem quer, né? Exato, eu fiquei 2 anos sem, tipo, nem ligar pra aquelas pessoas. Então, você tá dizendo que o que fez você melhorar foi fazer o que você gosta. Não, Também. não exatamente, Mas porque é uma das coisas. eu melhorei, assim, ano passado, do meio do ano pro final do ano. Porque foi quando a aula presencial voltou. Então eu consegui me encontrar melhor com a galera da minha sala, né? Da nossa sala, no caso. Da escola, né? E descobri a minha base dentro da minha sala. Tipo, tinha pessoas que eu conhecia há anos e eu nunca tinha percebido o quanto essa pessoa poderia agregar na minha vida. Tanto que é uma pessoa que, por mais que tenha mudado de sala, né? Tipo, continua sendo a minha base, continua sendo a pessoa com quem eu desabafo, que me dá conselhos e tal. E, tipo, vai de pessoa por pessoa. Você, né, desbrava a Muitas vida vezes. e descobre Bom, sua base. falando dos sintomas de exercício, a minha avó respondeu pro Gui que sim, ajuda na produção de serotonina e outros hormônios. E ela também falou aqui que, assim, sabemos que as redes sociais são muito importantes para os adolescentes, mas sabemos que o excesso também pode gerar transtornos emocionais. E gerou. Às vezes, Às vezes um comentário que acaba deixando muito mal. então, às vezes publica a depressão também tem como começar pela internet, pelo celular. E Ou então agrava por lá, né? sim, a depressão na adolescência agora, ela atinge entre 10 e 20% de adolescentes no mundo todo. Bom, eu acho que a ansiedade é um dos assuntos também que vem junto no pacote com a depressão. Sim. E, tipo, a ansiedade, quando você não tá bem, ela acaba piorando a situação. A ansiedade é tipo um medo de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Exato. Quando você tem medo do que pode acontecer, se pode acontecer uma coisa ruim. Angústia. E a Você- ansiedade pode ser gerada pela depressão. Exato. Tem diferença, né? Tem gente que... Às vezes você tem a ansiedade de você ficar ansioso às vezes pra fazer uma prova, pra viajar, mas às vezes tem não a- é tão bom assim. Do que a essa ansiedade tá tal chegando ansiedade. a atrapalhar a sua vida. Tem uma grande diferença de estar ansioso e ter ansiedade. A Exatamente. ansiedade tá contigo em sempre. A ansiedade. A gente tem que pontuar essa diferença, porque a ansiedade é uma doença e Transtorno. é um transtorno, exato. E estar ansioso é uma emoção, é coisa de momento. A minha avó acrescentou que a Vitória disse que a ansiedade é uma percepção distorcida do futuro. É um medo. É o medo assim. de acontecer Um sempre um receio. desastre. Exato. Exatamente. E aí, é com esse receio, esse medo, que você começa a criar paranoias E na não sua querer cabeça. fazer.
as coisas que você quer. Exatamente. De ter, tipo, receio do futuro. Por exemplo, você tá com medo de acontecer alguma coisa. Você tem uma situação. E tem medo, tipo, tem duas opções. Ou vai dar muito certo, Ou vai dar muito ou vai errado. dar muito errado. Exatamente. E ao invés Aí de ou você... você fica ansioso pra... Em vez de você ficar ansioso pra dar tudo certo... Exato, ao invés de você lutar pra dar tudo certo, você cria paranoias e só foca no errado. E, gente, tem uma grande diferença. Tipo, eu estou ansioso do que eu sou ansioso. Ela falou aqui que a ansiedade não é ruim. Apenas quando se torna patológico. Exatamente. Que no caso é uma doença. Porque quando a gente vê... Tudo bem, tô ansiosa pra minha festa de aniversário. Beleza. Mas aí eu começo a tremer a minha perna no meio do nada. Ansiosa pra qualquer coisa. Pensando sempre... Exato. Pensando pessoa- sempre numa coisa ruim. E Vamos às falar, vezes- então, desses sintomas de ansiedade. Mas deixa a Vitória terminar. Às vezes, a pessoa que tem ansiedade, ela fica tremendo a perna, fica comendo unha. E teve um amigo que eu conheci que ele ficava fazendo isso. Ele ficava assim, aí ele ficava roendo a unha. Só que aí, o pai do meu amigo ficava falando pra ele parar de fazer isso. Só que meu amigo simplesmente não conseguia. Então ele ficava segurando a perna pra não ficar... E muitas vezes as pessoas não acreditam, pensam que você tá fingindo, tá? Sim, a minha avó pontuou aqui que a ansiedade te prepara pra fazer as coisas. Porque ela não deixa você se decepcionar muito. Só que quando você tem ela em excesso... acaba se tornando patologicamente ruim. Então, vamos falar, então, dos sintomas de ansiedade. Tipo, a gente falou do começo. Muitas vezes eu sei perceber quando a pessoa tá ansiosa. E exatamente. Bom, quando às vezes a pessoa fala muito rápido, às vezes a pessoa mexe repetidamente a mão em movimentos. Quando a pessoa treme a perna, Não tô quando a pessoa entendendo. rói as unhas. Quando a Que isso? Não tô entendendo. Não é isso, não. E muitas vezes é um jeito de se tentar se controlar, mas você só se acelera mais. Entendeu? Só se atrapalha. Tipo, às vezes a Exato. pessoa não consegue parar quieta. Exato. Seja por um movimento das mãos, movimento das Repetidamente. pernas, Exato. né? Um giro de cadeira. Sim. Exato. De cadeira. Pra poder curar isso, é a questão da paciência. Calma, vai dar tudo certo. E se não der também, tudo bem. Tá aqui. Exato. Então você não precisa ficar tão preparado pro certo, mas também não precisa ficar tão preparado pro ruim. Se acontecer, aconteceu. Mas você não precisa se sentir mal pelo que não aconteceu ainda. O Gui perguntou pra gente assim, qual a importância da fé na cura da depressão? Pra mim, depende da pessoa, às vezes. Tipo, tem muita gente que fala, essa pessoa tá com depressão, é que não sei o quê. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Exato. Deus. Só que, gente, ao mesmo tempo que você não consegue se abrir com pessoas aleatórias, Consegue correr atrás. você começa a criar, tipo, dúvidas sobre a existência de Deus. Então, Exato. tipo... Mas é muito importante a fé. É muito importante manter a fé, tipo, Exato, continuar crendo. com ela, porque ela vai te ajudar a ter uma base e com Deus você pode desabafar o quanto que você quiser. Exato. Entendeu? E ele não vai te julgar. Exato. Bom, falar sobre um pouco do transtorno alimentar. Transtorno alimentar. Transtorno alimentar. Aliás, o que é ter transtorno alimentar? Transtorno alimentar descreve doenças por hábitos alimentares. Por exemplo, muita gente querendo ser padrão, né? A famosa frase. Então, tipo, muita gente fala, eu tô muito gordinho, então vou parar de comer, não vou comer mais. Justamente pra tentar emagrecer. Só que, cara, isso não vai ajudar Gente, não parem de comer Não achando parem que você de vai comer. emagrecer. Exatamente. Porque isso E não causa só por muitos isso. problemas no seu corpo. só por Ao invés isso, de né? você emagrecer, você vai parar no hospital. Às vezes você você pode não... parar com coisas muito mais piores do que isso. É que às a vezes- sociedade, às vezes, coloca um padrão, né? Autocrítica. RS. Às vezes, tipo... Não só a autocrítica em si. Às vezes a pessoa... O corpo se critica e ela não sabe disso. Rejeita a crítica do corpo. Exato. É igual, por exemplo, quando você passa muito tempo sem comer, o seu estômago, Acostuma. vai acostumar a não receber comida.
Então, quando você for comer assim, tipo, do nada, seu estômago vai rejeitar. E é isso que causa, tipo, você comer e vomitar. Exato. Porque o seu... O líquido da sua barriga. Exato, o seu líquido estômago ácido. acostumou a não receber alimentos novos e vai se manter, tipo, só com o que ele já tem ali dentro. Então, obviamente, quando você vai colocar alguma coisa nova, de primeiro momento, ele vai rejeitar e botar pra Não fora. vai dar. E assim, você vai acabar parando no hospital com problemas muito mais graves, porque, não tô muito gordinha, vou parar de comer. Cara, isso não vai ajudar. Além de você estar mexendo com o seu psicológico, com a sua mentalidade, você tá mexendo com você fisicamente. Pode falar, Vitória. Exatamente. Então, falando em se achar muito gordinha e não achar que, tipo, não se encaixa no padrão da sociedade, a gente tem que pontuar outro tópico. Insegurança. Sim. Autoestima. Nossa. Exato. Tem gente que simplesmente, por exemplo, só gosta de usar... Não gosta de vestido, porque não gosta das pernas. Não gosta de usar roupas largas. Se sente insegura. Se sente Ao completamente mesmo tempo que tem gente insegura que não consegue usar roupas largas, tem gente que não consegue usar roupas justas e usa larga pra, tipo, enganar. Exato. Mas Exatamente. É só Não a questão- mostrar o próprio corpo. Exato. Assim, depende muito do tipo de pessoa. Muita gente... eu tô muito gordinha, então vou começar a usar roupas muito largas. Gente que não Exato. gosta, tipo, do seu braço, da sua perna, então só usa calça, não quer usar shorts. A pessoa só usa moletom porque não quer mostrar o seu corpo ou até o seu braço. Muitas... Vamos ler aqui, ó. Rosinete. A minha avó... Rosinete Vicente da Costa. Ela comentou: parabéns pra vocês. Acho que esse assunto vai ajudar muitas famílias que não sabem lidar com esse problema. Então, passar por esse problema sozinho, só com os E seus descontar amigos... no seu corpo. Exato. Questão. Com seus amigos, apenas com seus amigos, os seus amigos não podem ajudar. Verdade, A gente sempre verdade. precisa de um apoio familiar, então... Não pensar que vai julgar, e sim conversar. Senta e conversa. Eu pesquisei aqui o porquê da pessoa estar insegura. Muitas vezes é por medo de ser rejeitada. Ou porque já foi julgada e Exatamente. fixou. Porque, tipo assim, gente, quando nós recebemos Comparada. comentários ruins, quando, tipo assim, a gente se compara com alguém que nós achamos, tipo, eu sou morena, tal pessoa é loira, vou me comparar. Eu sou gorda, tal pessoa é magra, vou me comparar. Às vezes eu rolando tenho- lá no seu feed, assim, as magrinhas, tudo padrão eu você. tenho olho escuro, vou me comparar com alguém que tem olho claro. Bom, às vezes não é nem a pessoa que começa a se comparar e até a própria insegurança Às por vezes si. comparam essa pessoa com outra. Exatamente. E quem foi comparada por exemplo, cria paranoia. nossa, seu bracinho é gordinho, né? Muito magrinho seu bracinho. Ou, né? nossa, você tá muito magra, tem que começar a comer mais. Ou, Ou então, nossa, seu pulso, passa no meu dedo, né? Muita gente, tipo, um exemplo, a pessoa foi muito cuida por um longo tempo. E ela acaba, mano, será que eu tô sendo assim Porque eu não sou bonita? porque eu não sou bonita, porque eu tô Ela muito começa- gorda? Até por personalidades. ela né? começa Não a só criar um pela certo... aparência. Esqueci o que eu Um falo. certo medo. Um certo medo. receio. Medo de ser rejeitado. Bom, a minha avó falou aqui que... Isso mesmo. A comparação faz a pessoa ter uma imagem distorcida de si mesma. Então, quer dizer que, por exemplo, eu me comparo com a Vitória. Eu vou ter uma também. imagem de... Todas. Eu vou ter uma imagem distorcida de mim mesma. Eu vou pensar, poxa, ela tem o cabelo mais bonito que o meu. Poxa, o olho dela é bem melhor que o meu. Então, e aí eu acabo tendo uma imagem distorcida de Gente, mim e mesma. até na É nossa assim- própria sala acontece muito isso. É assim que a gente percebe que não tem nada a ver, né? Tudo isso que a gente pontuou aqui, tipo, depressão, ansiedade, transtorno alimentar, insegurança, falta de autoestima, tudo isso se junta dentro do emocional, dentro da cabeça. E isso afeta toda a nossa vida e todo o nosso corpo e tudo. Exato. Exatamente. E foi muito bom a gente ter pontuado tudo isso daqui, porque muitas Exatamente. pessoas vão ver e vão conseguir... Se tocar, que Terem tem um que apoio. procurar Exato. ajuda, que E é eu acho normal, que- assim.
entre... Tipo, é normal sentir, mas não é bom você guardar pra si. Sim, ela tem que Exato. saber que não é só ela que tá sentindo, sabe? Gente, Tipo, todo mundo sente. exatamente. Todas as pessoas desse mundo já sentiram esse sentimento de E é tristeza. A tristeza é um sentimento normal. A coisa que deveria ser considerada incomum, mas virou comum, é a depressão. Entendeu? Sim. Então, quando tudo isso se junta na cabeça, acaba que muitas pessoas descontam no próprio corpo, né? Que é quando chega na parte da automutilação. Só que, tipo, isso é uma coisa muito delicada de se falar. E, tipo, não tem que entrar em detalhes assim, né? Exatamente. Gente, então, a gente conseguiu abordar muito bem todos os temas, né? A gente conseguiu pontuar todos os tópicos que tinha na nossa cabeça. E assim, foi um bate-papo muito legal, porque não teve discussão, não teve briga. E assim, foi tudo muito bem elaborado, né? A gente conseguiu estudar bastante o tema e tal. Aprendemos coisas novas. Exatamente. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, que ajudou. Muito obrigada a quem tá atrás da câmera A ajudando. vocês que comentaram. Obrigada, Valeu, Cleiton. Cleiton. Obrigada, Você é gente. incrível. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.